A gente parou Na, pa- no- os no- próprios na aprendizes. frase, os próprios aprendizes trazem em si mesmo traços similares. Está no livro eletrônico, na última parágrafo da página 75. Está no primeiro parágrafo da página 167 do livro antigo, 173. 173. Aos próprios aprendizes. Os próprios aprendizes trazem em si mesmo traços similares de tristeza e inconformação. Decorrentes a ciclos emocionais de disputa arrogante e complexa. Traços pertinentes a todos nós na caminhada da ascensão e dos quais somente nos livraremos com educação. Não somente, né, essa educação que temos, né, que recebemos, mas essa educação emocional, principalmente, e a educação dos sentimentos. Aqui, né, eu estou fazendo. Não se surpreendam, Tá bom. pois que muitos espíritas trilharam a vivência como vibriões e hoje buscam a duras penas a recomposição de si próprios perante a consciência. Isso é triste, né? Nossa. Eu acho muito legal, Vera. Acho que tem um lado Sabe por quê? positivo. Não, sabe por quê? Porque se algum de nós já foi vibrião, significa que a gente conseguiu retomar a caminhada. Olhar o É copo cheio, né? verdade. A gente conseguiu sentir o Valéria. amor, Vera. A gente conseguiu sentir o amor e aí a gente resolveu trilhar por essa estrada junto com Jesus, ao invés da gente continuar buscando Se autorregando, né? se alimentando do orgulho, da vaidade, da arrogância. Ó, vamos ver por esse lado. Oi, Maria Rita, diga. Valéria, será que existe um caminho? Deve ter, lógico que deve ter, para a gente educar a emoção? Eu acho que a gente consegue educar as nossas emoções conforme a gente vai se conhecendo e vai descobrindo o porquê que acontece tal coisa. Por exemplo, o porquê que eu perco a minha paciência? Tem um gatilho. Qual é o sentimento que eu perco? Porque às vezes a gente perde com uma pessoa, mas não perde para outra. O que que me faz? Né? Se eu tenho um elo muito grande, se eu tenho um amor muito grande, eu tenho uma paciência com aquela pessoa. Mas se eu tenho alguma rusga, aquilo já não me desce tão assim, tão redondinho, eu fico com o senão. Eu acho que a gente sempre tem que parar e analisar todas essas coisas. E aí a Mas gente vai se educando, trazendo essa educação dessas emoções. tem que tomar cuidado nessa análise que você falou, a gente não transferir, né? Nesse momento, é muito comum a gente, por exemplo, falar assim, eu perco a paciência porque aquela pessoa me pega muito no pé, né? Não, é buscar o sentimento que você tem e o Isso, porquê. isso que eu queria deixar claro, né? Na realidade, quando faz isso, você tem que olhar porque você perde a paciência, e não porque o tal pessoa te tira a paciência, né? O sentimento é seu, a emoção é sua e não do outro. O outro pode ser o teu gatilho, mas esse sentimento. E aí é dessa forma que eu acredito e é que eu busco, que eu vou me educando emocionalmente, nas minhas emoções. E tem uma coisa que eu aprendi nos 8 anos que eu fiz de aprimoramento mediúnico, né? Que a gente trabalhava muito isso. A gente ter uma honestidade emocional. Se eu tô bem, eu tô bem. Se eu não tô bem, eu não estou bem. Esse é o meu sentimento. Olha, eu não tô te agredindo, mas eu não estou bem. Então, por favor, fica até aqui, porque eu não estou bem. E muitas vezes a gente colocava, eu tinha também aquela coisa de colocar aquela máscara, né, para a sociedade. E com essa educação, com esse treinamento, eu consegui, olha, eu estou no meu limite. E aí eu paro, respiro, eu sei que é comigo, não é com outro, é comigo. Eu, Valéria, não estou bem. Eu preciso parar, eu preciso silenciar, eu preciso buscar a mim mesmo. O problema não é o outro não é. Sou eu.
E aí isso daí me ajuda bastante. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem é que faz isso? Eu não consigo. Eu não faço. De falar Eu, que de não estar bem, mas não falar nada que não está bem. não, Eu, eu procuro. Posso falar? Pode falar. Boa tarde. Eu procuro ser verdadeira. Eu sou muito transparente. Se alguma coisa me incomoda, minha cara já fecha. Eu não consigo dissimular a sensação do não estar bem e fazer de conta cara de paisagem. Me incomoda, eu tenho que falar. Senão eu passo mal. Então eu tenho que pôr para fora. Mas aí o que eu quero dizer é se autoanalisar e saber que Ah, não está bem, né? eu não consigo fazer isso Sabe ainda. por que eu estou perguntando isso? Porque frequentemente a Valéria chega aqui e fala assim: Consigo. vocês estão Tá bem? tudo bem? É, E ninguém fala verdade. absolutamente nada. E aí a gente faz as vibrações, tal. Quando termina, que a gente começa a bater o papo, eu não estou bem, não sei o que. Depois do trabalho é que a pessoa vai fazendo uma autoanálise e descobre e começa ou se coloca dizendo que não está bem. Mas isso a gente tem que fazer a todo momento. Porque o não estar bem é o que nos causa a maior parte dos deslizes. Porque quando a gente não está bem, a gente começa a se proteger de tudo e de todos. De tudo e de todos. Então, se alguém vem e faz e te enfrenta de alguma forma, você perde a paciência. Verdade? Se alguma coisa não sai do jeito que você quer, fica contrariado. Se você quer fazer alguma coisa que você quer fazer alguma coisa e não consegue, você fica frustrado. E esses são sentimentos que nos levam à queda, né? E aí, assim, que nem ele estava falando, quando a gente sente o primeiro, se a gente for parar para analisar, a gente já perdeu a paciência, o que que fica? Fica aquele sentimento de culpa. Eu perdi a paciência. Se eu não for rápida em me perdoar, esse vai virando uma bola de neve. Eu vou perder a paciência, eu vou me irritar, eu vou entrar no sentimento de culpa e de repente você tá com um peso enorme em cima de você que não é seu. Foi alimentado por você, mas não é seu. É por tudo aquilo que tem os outros, mas que eu não consegui digerir, porque eu não estava bem. E quando a gente pega e fala assim, eu não tô bem, deixa eu ficar quietinha. É o fator do respeito. Se eu quero respeito, eu respeito o outro. É uma troca. Me deixa quieto, o silêncio é meu, não tenho nenhum problema com você. É comigo. São os meus sentimentos. Eu preciso parar. Eu preciso rever tudo isso. E eu acho que é assim que a gente consegue trazer essa educação emocional. É o trabalho consigo mesma, esse reconhecimento, Maria Rita. E quando a gente reconhece, depois, Valéria, é aquela história, depois que você amassou a folha, não tem volta. Então não adianta dizer assim, eu estou me culpando, claro que eu estou me culpando porque Então, eu não não tem estava bem. volta. Então, como é que eu vou acertar? Então, não tem Perdão. volta naquele momento. Aquele momento não vai passar realmente, aquele que já foi. Mas para o futuro tem, porque está ali marcadinho. Então você aprendeu. Acho que não aprendeu. Você Não, acho que percebeu não. que você não É, estava bem. Percebi. Mas o que Tá. acontece é o seguinte: é nesse momento que você precisa aprofundar a autoanálise, né? A análise dos seus sentimentos. Por que que eu não estava bem? por que que eu amassei? Qual era o sentimento que eu tinha? Eu estava me defendendo de quem? Eu acho que assim, eu pensava dessa forma anteriormente, né? Hum, Mas se começar a olhar dessa forma, a gente vai cada vez mais se perdendo, porque é tantas coisas que acontecem na nossa vida que a gente se perde, né? O importante é a gente colocar no nosso pensamento o seguinte: tá bom, eu amassei o papel. O que que isso foi bom para mim?
Eu acho que cada um vai ter uma receita, que para Então, tô mim, dando a minha. assim, você está dando a Tô dando a sua. minha, isso. A minha eu preciso esmiuçar. Talvez a Maria Rita vai achar. Então, o que eu tô falando da minha experiência, porque eu falo assim, tá bom, tem essa situação, aconteceu isso, com tal pessoa eu reagi desta forma. Legal. O que isso trouxe de benefício para mim? É nesse momento que aí você começa a mudar a sua reação. Eu começo a mudar a minha reação quando eu tô com aquela pessoa que eu percebo que acontece seguidamente o mesmo tipo de reação minha. Quando eu vou me encontrar com essa pessoa, eu já me preparo, eu falo assim, o que a pessoa vai falar não pode me afetar, porque acontece assim, assim. E aí eu crio para mim uma maneira de alimentar o meu inconsciente de que o que aquela pessoa vai falar, eu já sei qual que é o teor do pensamento daquela pessoa, e eu tenho que analisar aquilo racionalmente para ver se alguma coisa serve para mim, porque se não serve, eu não vou ficar com o presente. É assim que eu penso. Entendi. Só que assim, a minha atitude mexeu não só comigo, mexeu com outras pessoas que, na realidade, não tem nada a ver com isso. Mas então, Aí é que não dá para eu mexer, não dá para eu desamassar. Eu mas queria aí voltar atrás antes de... Fala, você desculpa. mexeu nas outras pessoas, é aquilo que eu falo do respeito. A gente vai trabalhando com aquilo que consegue. A gente vai, eu vejo assim, se a pessoa falou algo para mim que eu não gostei, eu silencio naquele momento e vou trabalhar os meus Não, eu sentimentos. estou falando ao contrário. Ela fazer E a outra pessoa ficar e mexer com a outra pessoa, a isso. outra pessoa ela não vai conseguir resolver. É, Porque passado não muda, né? né? Porque assim, você já Né? fez, você já se É. conscientizou, né? Então, o que eu acredito é nisso. A outra pessoa vai trabalhar com ela, é o aprendizado dela. Nada é por um acaso. Está todo mundo aprendendo. Se a gente trouxer a lei do respeito para isso, as coisas vão se acomodar. O tempo faz tudo isso. É que às vezes a gente quer que se resolva ali, né? Verdade. Naquela hora, né? Mas E não existe uma coisa legal que foi uma das três coisas que o Ruiz propôs para a gente, né? É o perdão. perdão. A gente vai lá e pede perdão pelo aquilo que a gente fez errado. Ah, mas foi a pessoa que fez para mim e eu reagi simplesmente. Bom, se você reagiu certo, então não precisa pedir perdão. Agora, se está te machucando, se você amassou o papel, você precisa pedir perdão pela sua reação e não por aquilo que ela falou. Entendeu? Entendeu a É isso que eu diferença? ia falar. É assim, eu não concordo Exatamente. com o que você está dizendo, mas isso não me dá o direito de reagir da forma como eu reagi com você. Entendeu a diferença? Pedir Eu perdão entendi. não Então eu significa tenho que abaixar pedir a perdão. cabeça e Perdão aceitar, para tudo é mundo. Mas isso eu acho que Né? mas tem que ser de coração, né? mas assim, você pode pedir Mas perdão. é de coração. Eu falei assim, mas eu acho que o mais importante é você se perdoar. Uhum. É você se perdoar. O outro vai vir com o tempo. O tempo passa, as pessoas vão analisando. Mas você se perdoar pelo seu ato, sabe? Naquele dia eu estava assim. Não é colocar aquela coisa, eu sou assim, a síndrome de Gabriela. Não. Gente, eu estava assim naquele momento. É repensar e principalmente se perdoar, porque a gente passa muito tempo querendo ser uma coisa que a gente não é. A gente perde a paciência, a gente fala, a gente agride, a gente só não sabe o É. quanto que a gente faz. Mas se a gente for falar com todo mundo, a gente vai ver que a gente faz isso diariamente. A gente tem uma palavra torta, a gente tem um olhar, a gente tem uma vibração. Porque às vezes a gente não fala, mas a gente emite a vibração. E a pessoa sente, ou então recebe. Então só não falou, mas colocou. Então eu vejo assim, tudo muito com tempo, né? E às vezes a gente é muito pesada com a gente. Quando a gente fica muito pesada, a gente vai ser pesado com o outro. Ao invés de resolver, a gente ainda vai piorar. Então por isso que eu falo, para mim resolve. Para, respira,
deixa passar. E olha, isso não é novo, porque eu sempre fui de lá e resolver na hora. E nunca resolvia, só piorava. Oi, Solange. Posso dar um testemunho Tá, rápido? rápido, Eu por não sei. favor. Exatamente isso que o Sérgio falou é o que eu iria falar. Tempos atrás, pessoalmente, eu tive problemas pessoais com meu ex-marido, pai do meu filho, a ponto de prendê-lo por pensão alimentícia. Não era uma coisa que eu dei causa, foi ele. Mas depois de muitos anos, eu trabalhei isso dentro de mim, porque eu me senti que ele não era um bandido, mas ele merecia naquele momento pelo que ele fez. Eu cheguei a ele para pedir perdão. Aí ele veio para mim dizer assim, nós éramos muito jovens, os dois erramos, os dois estavam errados. Porque aquilo passou anos. Eu falei assim, poxa, eu mandei prender, mas ele não era um bandido. Aquilo ficou me incomodando muitos anos, mas eu me libertei. É isso que eu... Quando o Sérgio falou para ela, eu senti exatamente isso. Se você amassou o papel e você tem como você voltar, você tem que pedir perdão, não é verdade? Tem que ser, para poder se libertar dos outros e de si. E aí onde que a gente fala, né? Esse perdão você pediu, mas você se perdoou pelo seu ato. Sim, eu me libertei daquele peso, entendeu? E se você Exatamente. não se perdoa, né? O outro pode até te dar o perdão, mas se aquilo fica dentro de você, você vai ficar remoendo, remoendo, remoendo. Exatamente. Por qual razão? Posso fazer uma pergunta? Pode. Posso fazer uma pergunta? Eu percebo assim, por exemplo, quando eu começo a fazer meditação continuamente, não é tudo que as coisas começam a não me estressar. Então, até as pessoas que me falta a inteligência emocional para lidar, aquilo começa a ficar. Aí eu pergunto, mas aí quando eu paro de fazer, né, ou interrompo essa continuidade, não dá para eu fazer, eu volto ao meu estado, me deparando com essas situações, como todos aqui fizeram referência, né? Aí eu me pergunto, a questão de fazer meditação, para mim sempre foi eu enxerguei, né, no começo desse aprendizado meu, que eu ainda não sei meditar, mas eu tento, que isso seria uma ferramenta, que isso estava me colocando num equilíbrio. Mas eu me pergunto assim, se isso não é colocar um pouco embaixo do tapete, ou se não, se isso... Porque eu percebo que, às vezes, eu não volto para o estado normal, assim como era, mas eu percebo que, se eu paro de fazer, me volta esse descontrole, né? Aí eu Será me que não é? pergunto... Desculpa, Será pode que falar, não é? Valéria. Será que não é o teu ponto de início? É, A gente tem que começar por algum lugar. E será que a lugar. meditação não te abre um espaço, não te traz uma tranquilidade, e você começa a ver ao teu todo, e aí você começa a fazer um paralelo, o que vale a pena, o que não vale, e quando você deixa de meditar, você se fecha novamente. Eu acho que eu sinto uma diferença, sabe? Engraçado. Eu sinto que isso é um instrumento bom, mas aí agora com esses questionamentos eu estava pensando, pô, mas será que eu acabo mudando mesmo ou não, né? Mas entende, eu vou para pensar por aí. Acho que Sabe, Glaucia, a gente nunca muda do jeito que a gente quer. A gente sempre fala assim, ai, mudei. Não, né? esses Não. processos são muito Lentos. lentos, e às vezes a gente, numa encarnação, a gente anda muito pouquinho. A gente inicia, a gente dá um primeiro passo. Ó, a leitura mesmo disse, né? Que os vibrões de antigamente são os trabalhadores que estão tentando, a duras penas, fazer essa recomposição de si próprios.
né? É que às vezes a gente vê uma luz no horizonte, a gente acha que a gente andou Já andou léguas. A gente não pode desanimar, mas a gente precisa trazer dentro de nós, fazer esse trabalho emocional e ficar feliz com aquilo que a gente já conquistou. E a gente já conquistou. Por qual razão ocorrem os ataques com os vibriões? Se existe a proteção espiritual e as imperfeições são obstáculos naturais da caminhada? Por descuidarem dos sentimentos. Se analisarmos com mais cautela, o fenômeno da cisão dos reinos tem proporções infinitas. De alguma forma expressiva, parcela da humanidade, se pudesse, faria uma tentativa de retrocesso. Todos temos, até certo estágio de crescimento, uma atração natural para o passado. Voltar ao que éramos, o homem do século XXI está sendo asfixiado psiquicamente pelo sentimento de baixa autoestima, agravado pelos padrões da mídia social. A ausência de auto-amor tornou-se calamidade sociomoral em quaisquer continentes e classes. Vivemos o instante da separação do joio e do trigo. É um momento de definição na Terra. Este é o século da sensibilidade, no qual o patrimônio dos sentimentos será o centro das cogitações da ciência e da religião, e base da sustentação de um mundo novo. Uma infinidade de almas em ambas as esferas de vida, no corpo ou fora dele, padecem de crises existenciais que não conseguem resolver. A depressão é eminente nessas vivências, encurralando a alma nos despenhadeiros da apatia, da indiferença e da solidão. Esses sentimentos, quando prolongados e em demasia, causam um desejo de parar, de desistir e encerrar o processo evolutivo. Uma nítida sensação de fracasso, impotência e confusão assenhoram-se da mente em crises dolorosas. É duro, né? É pesado, mas é a sociedade em que vivemos. Se a gente tem esses sentimentos, né? Se a gente já conseguiu um pouquinho dessa educação emocional, a gente consegue se achar. Senão a gente, aos poucos, vai sendo envolvido nesses sentimentos que a gente não consegue explicar. Essa tristeza sem fim, esse sentimento que a gente não faz parte de grupo nenhum. E é assim que, assim, eu vejo que nós, de uma certa idade, a gente até consegue no dia a dia ir burilando e caminhando. Mas eu vejo que os jovens de hoje em dia, eles estão muito sofridos, muito perdidos, porque eles ainda não conseguiram se achar nesse sentimento. O que vocês acham? Todos ficaram muito sérios. Eu concordo com você, Valéria. Eu também. Eu tenho um sobrinho que de vez em quando ele liga querendo falar. Aí eu paro, falo para ele, olha, ouve seu coração. Ouve seu coração. Você tem que ver o que está dentro de você e o que você deseja. Então, aí ele dá uma acalmada. Mas eles têm uma ânsia muito grande de querer respostas. Você dá resposta para o problema deles. Parece que eles têm medo de pensar. Vou fazer uma pergunta. A educação das últimas décadas, não foi isso? Todo mundo solucionando o problema dessas pessoas? E hoje, então... Então, pior é que é. Eles não foram treinados para isso, né? É. Foram treinados para ter um monte de direitos, não é verdade? Uhum. E todos os problemas eram resolvidos pelos pais, né?
Eu lembro que na época que eu estava na escola, se a professora fazia alguma coisa para mim, eu apanhava em casa. Hoje os pais batem na professora. É, É, verdade, verdade. E bate mesmo. Mas assim, Bate mesmo. vamos analisar. Quem educou essas crianças? Nossa. Foi a geração que foi, vamos dizer assim, oprimida, entre Reprimida. aspas. Aí, quando Reprimida. veio ser pais, liberou. Liberou demais. Então, assim, a gente não conseguiu ver, né, meio termo. um termo que fosse satisfatório. A gente consegue enxergar agora. Mas esses jovens que estão aqui são frutos de nós mesmos. Mas a questão é que a gente estava analisando, né, o sentimento que os jovens têm, que eles não conseguem lidar com a diversidade, né? Ou com a dificuldade. Ou com a sensibilidade, Da né? mesma forma que nós temos tudo escondido atrás de máscaras porque nós aprendemos a ser assim, eles são totalmente liberais, mas de qualquer forma eles não conseguem arranjar solução pelos problemas sentimentais deles. Porque eles não Sim. conhecem os sentimentos, Não né? conhecem sentimento, não foram educados. E eles têm muito medo. Eu sinto isso no meu sobrinho. E Porque principalmente. porque eles não desenvolveram, né? Eles sempre resolveram, os problemas deles sempre foram resolvidos por um terceiro. Mesmo sendo um pai e uma mãe, é um terceiro, não é eles. Agora que eles estão sozinhos, entre aspas, na vida, É. tendo que resolver seus próprios problemas, eles não têm parâmetro para comparar e dizer eu estou indo no lado certo ou não. E eu acho que assim, É. para eles ainda tem aquele sentimento que eles não podem ser sinceros com os pais. Porque senão eles sempre vão buscar alguém que eles confiam para conseguir conversar. Mas eles não são sinceros com aqueles que estão no lar deles, porque eles colocam a máscara de proteção, como nós colocamos a nós. Verdade. Os meus Exato. filhos não se abrem comigo. Não se abrem. O meu mais velho se abre com a minha irmã. Comigo ele não se abre. Às vezes, agora mais. Mas antigamente era a minha irmã que era a confidente dele. A mim, não. E o meu mais novo, nem pensar. É trancado totalmente. Aí você fala assim, Valéria, por que você está tocando nisso? A gente, assim, às vezes, né, é a música do Renato Russo, para ser bem pais e filhos. Né? A gente fez o melhor. Essa geração, eu acredito, todo mundo que foi pai fez o melhor, como aqueles que foram os nossos pais também. Era aquilo que eles sabiam. Mas aí onde que eu falo? Ninguém teve essa educação de sentimentos. Não. Exatamente. A gente só não pode esquecer uma coisa nisso tudo. Não é só a educação do pai que influencia nisso. A vida espiritual desse ser, o que ele fez nas outras encarnações, tem uma influência muito grande nisso tudo. A gente vai ter que parar agora. Sim. É a última. Mas não, ainda não. A gente vai parar assim, ó. Mas há espíritos, eu li tudinho. Mas há espíritos nessa condição. Dia 14. Sexta-feira. Sexta, né? Isso. A gente conversa e vê se a gente termina Hoje essa sessão do Reis 2. Ela, a gente termina essa página. Engraçada você. Eu posso fazer a leitura? Pode. A sua piada interna. Não é mais interna. Pode fazer a leitura. A música do Renato Russo, a gente fala aqui em casa que é nosso hino. Não sei o que está cantando aqui. Mas é aquilo, né? Tem que ter uma cabeça para entender esses jovens. Esses jovens. Então, eles têm que ter uma cabeça para entender a gente, né? Também, né? Então, aí vai, né?
Eu sou Com eles também precisa ter uma cabeça enorme para nos entender. Mas Ó não a era assim, madrinha falando aí, né? Sentiram mas já, não né? era assim com os nossos pais também? Não era assim? A madrinha já dando aquela... Não era Tá assim? dando uma amenizada na situação, já quando passa a mão na cabeça. E não era assim também dos nossos pais com os pais deles? É. É que evolui, as coisas vão evoluindo, né? Acho que o que a gente pode tirar é que ninguém acorda, ninguém tem filhos falando assim, eles serão as minhas cobaias prediletas e eu vou fazer isso. Não é assim. A gente sabe que conforme a gente vai vivendo, vai acontecendo as coisas, né? E não significa que se vivemos momentos difíceis, a gente não pode passar esse perdão que a Maria Rita falou, do amassadinho, perdoar e nos perdoar. E seguir a vida. Ressignificar tudo isso. Não levar para uma outra encarnação. Aprender que a gente deu o melhor. Como eles deram o melhor, e os nossos filhos também. Abrir mão. Para a gente ser feliz. Porque quando a gente quer segurar muita coisa, a gente não segura, escapa pelas mãos. E aquilo que a gente segura, então, não é nosso, né? Se fosse nosso, a gente não precisava segurar.